Boa noite, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rosa Maria e eu sou trabalhadora da Casa Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. E estou aqui para dar continuidade ao pequeno estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Mas antes de se iniciar as nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece? Então vamos unir os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos junto a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão e guia, a nossa querida patronesse, Teresa d'Ávila, a equipe espiritual diretiva de nossa casa, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis, rogando que nos ampare, que nos sustente nesse momento de estudos, que possamos ser inspirados a compreender a mensagem e o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós iniciamos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. E me coube conversar com vocês o item 1, que é exatamente a parábola contada, no Evangelho de Mateus, que também está no capítulo 20, que nós espíritas conhecemos, na maioria de nós, como a parábola dos trabalhadores da última hora. Mas, na verdade, é a parábola dos trabalhadores da vinha, uma parábola muito singular. E durante as minhas reflexões, os meus estudos, eu compreendi que todos os personagens são importantes dessa parábola, não só os trabalhadores da última hora. Eu não vou ler o item do Evangelho, mas vamos contando a parábola e conversando sobre ela. Então, como eu disse, é a parábola dos trabalhadores. Então começa assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores. Então Jesus compara essa construção do reino dos céus, que existe um trabalho e que o senhor da vinha vai contratar esses trabalhadores. Lembrando que Jesus usa elementos da época, hebraica, para poder trazer reflexões profundas e atemporais para todos nós. E esse senhor da vinha, ele vai à praça contratar esses trabalhadores. Ele vai 5 vezes à praça. Diz aqui que ele sai de madrugada, que é o horário que os hebraicos começam a contratar, os hebraicos, os senhores da vinha, contratar os trabalhadores, que ficam todos na praça esperando que esses senhores vão até lá convidá-los, contratá-los para o trabalho. Então o senhor da vinha, ele vai na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na 9ª hora e na 10ª hora. A primeira hora é quando começa o dia dos hebraicos judeus, que é 6 horas da manhã. E só apenas nessa primeira vez que ele vai contratar é que ele acerta o preço. Ele diz que pagará 1 denário pelo dia de trabalho na vinha. Das outras 4 vezes que ele volta, em nenhum momento ele diz que pagará 1 denário. Ele diz assim, quando ele convida, ele encontra outros trabalhadores, ele diz: "Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo." E assim ele faz. Às 9 horas, que é a segunda hora, meio-dia, 3 horas da tarde, e a 11ª, que é às 17 horas. E o que acontece no final do dia? Depois nós vamos voltar para falar dos trabalhadores de cada horário. No final do dia, ele chama os administradores ali, que o ajudam a tomar conta da vinha, e manda pagar os trabalhadores que foram contratados. Só que, o que ele fala?
quero que vocês comecem a pagar os trabalhadores pelos últimos que chegaram. Ele inverte o sentido da fila. Ele coloca os últimos para receberem o salário do dia trabalhado e os que chegaram em primeiro ficam no final da fila. São os últimos a receber. E quando os seus administradores começam a pagar, os que estão lá no final da fila observam que aqueles que chegaram por último, que trabalharam apenas 1 hora, porque chegaram às 17, que corresponde a 11ª, ganharam 1 denário. E aí, na sua visão encurtada, eles, logicamente, porque eu acho que também faria o mesmo raciocínio, vamos ganhar muito mais, porque nós chegamos aqui na 1ª hora, trabalhamos o dia inteiro, nossa, nós vamos receber mais denários. Qual não é o seu espanto que quando chega a sua vez, eles também recebem 1 denário. O que causa o quê? Uma incrível indignação, reclamação junto ao senhor da vinha, porque eles se achavam injustiçados. Como poderiam, assim, eles trabalharam o dia inteiro e vão ganhar a mesma coisa daqueles que chegaram na última hora? E o senhor da vinha fala o quê para eles? Eu não sou injusto. Eu estou cumprindo aquilo que foi prometido. Eu lhe contratei para trabalhar por 1 denário. Pega o que é teu e segue teu caminho. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. E aqui a gente pergunta, né? Qual é a questão profunda aqui que Jesus traz para que nós possamos refletir? Será que eles estavam realmente indignados por causa do salário ou indignados porque eles foram comparados àqueles últimos trabalhadores, igualados, tratados da mesma forma, sem regalias, sem mais-valia, movidos pela inveja de que, como eu, que cheguei aqui cedo, trabalhei muito, me dediquei, vou ser comparada a esse que chegou por último e recebeu a mesma coisa que eu? Quantas vezes nós não nos comparamos com os nossos irmãos nas diversas tarefas que estamos inseridos, seja profissionalmente, seja na nossa casa espírita, e nos sentimos injustiçados, desvalorizados, porque nos comparamos ao outro, preocupados com o que o outro recebe, com os elogios, com o que ele faz, e não observando qual é a nossa tarefa, como estamos desempenhando ela, como estamos contribuindo. Porque, da mesma forma que muitos também se acham menores que os outros, incapazes de realizar uma tarefa, acham que o outro é melhor, consegue fazer melhor. Cada um de nós tem uma habilidade, tem uma possibilidade e muito a desenvolver na seara do Mestre Jesus e na nossa vida, nas nossas atividades, sejam laborativas, sejam relacionados ao templo religioso que estamos vinculados. Porque se nós nos achamos melhores do que os outros, ou nos achamos menores que os outros, precisamos refazer os nossos conceitos e pararmos de nos compararmos e entendermos que todos nós temos um valor e podemos ser útil naquilo que já conquistamos, porque somos todos iguais. Por que somos todos iguais? Porque somos todos filhos de Deus, criados sobre o mesmo princípio, simples e ignorante.
e todos fadados a chegar a uma única destinação, a perfeição e a felicidade plena. Nesse contexto espiritual, somos todos iguais. Agora somos únicos, individualidades, que nesse processo tem um caminhar único também, uma história única, respeitando a natureza que nos mostra que é diversa. Sementes dão frutos mais rápidos, outras sementes demoram mais, algumas árvores demoram muito a ficar frondosas, outras são mais rápidas, porque cada uma é única. E nós também somos únicos. E é muito interessante quando a gente tem essa compreensão clara no sentido espiritual, a gente para de se comparar, para de ter vergonha, para de se achar melhor ou pior do que o outro. Nos valorizamos naquilo que somos capazes de oferecer. E quando nos é convidado a trabalhar em algo que a gente ainda sente uma certa insegurança, um certo medo, é a oportunidade de nós desenvolvermos aquela habilidade no nosso tempo, do nosso jeito, com esforço, com vontade. Por quê? Eu sempre escutei isso na casa espírita, no CELD, eu não me lembro se era o seu Altivo ou o Dr. Herman que falava, que o trabalho surge em função do trabalhador. Então, quando você recebe um convite para trabalhar, de algo que você nunca desempenhou, ou que você tem uma certa resistência, pare e pense. Se aquele convite não chegou até você, porque exatamente você tem essa condição de chegar a esse trabalho. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que todos os trabalhadores estavam lá na praça e cada um foi contratado em um horário, porque ele foi 5 vezes? Então, na primeira vez, que foi às 6 horas da manhã, na primeira hora, contratou os mais fortes, os que suportariam o trabalho do dia inteiro. Quando ele volta na segunda hora, às 9 horas, pega também, contrata também aqueles que também suportam um trabalho mais duro. Quando ele volta ao meio-dia, na terceira hora, na sexta hora, ele já contrata aqueles que suportam só o quê? Metade do trabalho. E, consequentemente, quando ele volta às 15 horas, já são os mais fracos, os que já não conseguem suportar o sol, a pina em suas cabeças, trabalhando. E quando ele volta às 17, são os fracos, os desvalidos, os doentes, mas que estão ali na praça o dia inteiro esperando sendo contratados. E eles perguntam: por que vocês estivessem aqui o dia inteiro na praça? Por que ninguém contratou vocês? E eles dizem: nós ficamos aqui o dia inteiro porque nós temos a esperança de ser contratados naquilo que podemos oferecer. E não fomos contratados porque ninguém confiou, ninguém acreditou na nossa capacidade. E o Senhor diz: pois eu confio e eu contrato vocês e vão para a minha vinha trabalhar. Então, todos nós temos as possibilidades. Jesus está sempre nos convidando a trabalhar. Kardec diz que nós somos os trabalhadores da última hora, os espíritas, que já fomos convidados outras vezes e que não aceitamos o convite, mas agora é a hora. Não tem mais por que esperar. Estamos num momento, a humanidade, de transição planetária, sabemos disso e estamos no ciclo final dessa transição, onde a gente sabe que serão separados o joio e o trigo, mas não é Jesus, não é Deus que vai separar, somos nós com as nossas escolhas.
somos nós que estamos sendo convocados a trabalhar naquilo que podemos oferecer, porque podemos ser úteis em várias frentes de trabalho, com as nossas possibilidades e sem comparação. E nossa querida Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior, no capítulo sobre as segundas moradas, ela diz que nesse patamar da segunda morada se encontram as pessoas que já despertaram a consciência e sabem que precisam trabalhar na vinha do Senhor, apesar das suas dificuldades e imperfeições. Somos nós. Se nós formos esperar para ser perfeito, para desempenhar um trabalho, até mesmo estamos falando aqui do trabalho interior. E esse trabalho interior, ele se faz na convivência e no trabalho, na relação que nós temos um com os outros, oferecendo o que temos e assim conquistando cada vez mais. Então, vamos tirar esse estigma de que eu não posso, eu não consigo. A gente pode, a gente consegue quando a gente quer. E ela diz assim: esses que estão na segunda morada entendem o chamado e sabem que precisam continuar a trabalhar no processo de sua própria evolução, aproximando-se cada vez mais da nossa destinação. E que nesse processo não temos a ilusão de que nós não vamos tropeçar, não vamos cair, mas mesmo assim, o Senhor continuará a nos chamar para o trabalho. Porque se a gente desiste da gente, Jesus e Deus nunca desiste. Jesus nos prometeu que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Então ele vai continuar nos chamando. Nós não podemos perder essa oportunidade. E a Ana diz assim, esses chamados, eles se apresentam de várias formas em nossa vida. Palavras boas de pessoas que convivem conosco, nos estimulando. Palestras, cursos, bons livros que lemos e até as doenças e dores que batem à nossa porta. Como também inspirações que recebemos nos momentos que estamos orando e meditando. Então, queridos, se nós compreendemos que não há tempo mais a perder, que as oportunidades estão à nossa frente e que nós só precisamos colocar a mão na charrua e trabalhar. Trabalhar naquilo que podemos. Não importa se são muitos dias, poucos dias, muitas horas. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, cada um se conhece e sabe o que pode. O que nós não podemos é continuar dando desculpas para não trabalhar. Que Deus nos abençoe, nos inspire e nos conduza. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ah, amado Jesus, como é bom estarmos aqui refletindo o Teu Evangelho, o quanto aprendemos, o quanto compreendemos, que possamos nos arregimentar desses conhecimentos e reflexões e colocarmos a mão na charrua, trabalharmos na Tua seara, na conquista da nossa evolução, da nossa destinação e na ajuda junto aos nossos irmãos que caminham conosco. E assim, pedimos a permissão dos benfeitores espirituais de nossa casa
da nossa querida Teresa d'Ávila, de você, Jesus, nosso mestre e irmão, mas acima de tudo a permissão de Deus para encerrarmos as reflexões da noite de hoje. Graças a Deus.